Hoje eu quero conversar com vocês sobre o superendividamento. Segundo Cláudia Lima Marx, o superendividamento é a impossibilidade global do consumidor fazer frente a todas as suas dívidas sem prejudicar o mínimo existencial. 91 milhões de pessoas deixaram de pagar as suas dívidas agora em abril deste ano. Olha só, são dívidas de cartão de crédito, de cheque especial, de crédito direto ao consumidor, que é o CDC, de capital de giro, financiamento de bens, como veículos, maquinários, e muitas empresas também estão nessa fase de superendividamento, não são só as pessoas físicas. Nós tínhamos antes da pandemia, pelo que ela fala, 30 milhões de superendividados no Brasil. Agora esse número ultrapassou 45 milhões de pessoas. São pessoas que na verdade são excluídas do mercado de consumo e que não possuem acesso a nenhum tipo de crédito. Essas pessoas, como ela fala, não chegaram a esse ponto à toa. Elas tiveram acidentes de percurso, porque o brasileiro ele quer pagar as suas dívidas, mas os juros são tão altos, as taxas, os encargos são tão altos que às vezes vira aquela bola de neve. E se a pessoa tem ali um problema de desemprego, por exemplo, ou um problema de doença na família, somado a toda essa oferta de crédito que existe no Brasil, ela pode sim ser mais um nessa conta de superendividados. O Superior Tribunal de Justiça, ele editou a súmula 286, que diz exatamente o seguinte, vou ler para vocês. A renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades nos contratos anteriores. Por que isso? Porque muitas vezes o banco faz aquele pacote, pega tudo que o consumidor está devendo. Cheque especial, cartão de crédito, CDC, financiamento de carro, pega tudo, faz um pacotão, coloca ali juros, né, muitos juros em cima, soma com tudo que era de atraso, aquela bola de neve e divide de novo. Então, por conta disso, sabendo disso, os tribunais superiores editaram essa súmula dizendo que mesmo que a pessoa tenha confessado a dívida, mesmo que ela tenha feito uma renegociação, nada impede que ela discuta todos os contratos anteriores que deram origem a essa dívida atual. Isso é muito importante que vocês entendam. Agora, outra vertente do superendividamento é a cobrança indevida de taxas que existe no pagamento da dívida. Ou, por exemplo, produtos que são agregados ao negócio, como seguros, né, vendas casadas, tudo isso é realizado na hora da contratação. Então é importante que a pessoa saiba que às vezes a dívida é um valor, mas tem tanta coisa agregada a essa dívida que ela explode. Quer ver um exemplo de cobrança indevida? Eu não sei se vocês sabem, pra gente é bem comum, mas acho que a maioria dos consumidores não sabe. A comissão de permanência. Quando a pessoa tem uma dívida e ela atrasa o pagamento dessa dívida, ela tem que pagar juros remuneratórios, que é lógico, estão remunerando o valor do capital emprestado. Ela vai pagar juros moratórios, que são juros pelo atraso do pagamento. Ela vai pagar multa pelo atraso e atualização monetária. Só que os bancos inventaram uma tal de comissão de permanência. Então, se a pessoa estava inadimplente, ela tinha que pagar, além disso tudo, ainda uma outra taxa chamada comissão de permanência. E isso, lógico, vamos dizer que tudo isso agregado, né, juros moratórios, remuneratórios, multa, correção monetária, dava aí 5%. Ainda tinha a taxa da comissão de permanência, que vamos dizer que seja 3%. O consumidor, aí o que ele fazia? Tinha que pagar 8%. Aí os tribunais vieram falar, não, ou um ou outro. E vai escolher o menor. Então, quando você discute judicialmente um débito e existe a cobrança da taxa de permanência,
vai ser cobrado ou todas as taxas que são devidas, ou a comissão de permanência, mas sempre o menor. Então, vamos dizer que a comissão de permanência seja 3%. Vai ser cobrado, então, 3%. Mas não pode ser cobrado juros remuneratórios, juros moratórios, multa, a correção monetária. Cobra só a comissão de permanência. Isso dá um alívio muito grande para o consumidor. Mas não é todo mundo que sabe disso, não é verdade? Aí, olha só. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que foi consolidado na súmula 294, o montante pode ser exigido legalmente durante a fase de inadimplência do contrato, desde que respeite a taxa média de juros praticada no mercado, apurada pelo Banco Central, não podendo ser superior ao percentual fixado no contrato. Porém, conforme as súmulas 30 e 296, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, também estabeleceu que a cobrança da comissão de permanência não pode ser acumulada com a incidência de correção monetária e de juros remuneratórios. Em um dos julgamentos, a terceira turma da Corte, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, esclareceu que a comissão de permanência é formada por juros remuneratórios, moratórios, até o limite de 12% ao ano, que juros de mora, juros pelo atraso, tem limite. Juros remuneratórios, que remuneram o capital, não tem limite aqui no Brasil, mas os moratórios têm limite de 12% ao ano. E limitada a multa contratual a 2% do valor da prestação. Nesse sentido, a súmula 472 formaliza que a cobrança de comissão de permanência, além de não poder ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estabelecidos no contrato, exclui a exigência de juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Ou seja, ou um ou outro. Assim, o que a gente pode ver é que o superendividamento ele possui muitas vertentes, muitos nascedouros, mas muitas são as ferramentas para a gente combater isso. Olha só, uma negociação baseada em profundo conhecimento sobre o assunto pode ser uma boa saída, desde que a pessoa tenha técnicas de negociação ou o consumidor contrate um negociador profissional ou um advogado especializado na área, vai conseguir resolver tudo isso. O consumidor, quando eu falo pessoa física, empresas, empresários, e também a necessidade de, às vezes, buscar o caminho do Poder Judiciário para estar albergando aí a pretensão de revisão de um contrato. Então, o equilíbrio entre as partes precisa ser restabelecido. Nós estamos diante de um caos no nosso sistema econômico, das famílias, das empresas, está tudo uma catástrofe. Então, o que é necessário fazer? Precisa tentar uma negociação, notificar o banco, ou então partir para a revisão dos contratos. O que se entende é um dever de restabelecimento das bases contratuais, não somente considerando a catástrofe financeira que assola a economia como um todo e que foi gerada pela pandemia do coronavírus e pela exigência do isolamento social, mas também pela ruína do consumidor que já era superendividado, lembra? Já existia 30 milhões de superendividados no Brasil e agora tem que fazer uma projeção para o futuro que não é muito saudável. Nós sabemos que a roda da economia, ela ainda está parando. Se o isolamento social perdurar, é muito provável que muitas empresas venham à falência, vai haver um desemprego em massa no Brasil e muitas famílias fiquem sem renda. Então, tudo isso vai fazer com que a roda da economia pare. Se não for possível, entrar num acordo, aqueles que já estão com dívidas, empresas e pessoas físicas, se não for possível entrar numa negociação e fazer um acordo com os bancos, eu nem digo da prorrogação de 60, 90 dias das parcelas de financiamento, porque uma hora isso vai ter que ser pago e os juros
podem ser muito altos quando o banco não exige aí uma renegociação, garantias adicionais e tudo mais. Mas eu digo realmente negociar para resolver a situação. Se o banco não quiser negociar, então resta o caminho do Poder Judiciário. Por quê? Porque muitos contratos, se você for verificar, estão com taxas acima da taxa média de mercado na época da contratação. Então vamos dizer que o carro financiado, que está lá, é uma taxa de 2,5%. Você vai verificar nas séries financeiras lá do Banco Central, naquele mês da contratação, a taxa média de mercado era de 1,8%. Olha a diferença, era 1,8%, foi cobrado 2,5%. Então, será que isso não pode ser considerado juros abusivos? E aquele seguro que houve venda casada e que agrega ali, que acrescenta o valor da prestação, será que não pode ser retirado? Tudo isso é indevido. Será que quando atrasou, não houve ali a cobrança de todos os encargos, mais a taxa de comissão de permanência, inflando o saldo devedor e que depois fez o cheque especial, cartão de crédito, capital de giro e outros financiamentos que eram agregados? Será que não foi embutido tudo isso de forma indevida e outras taxas que são cobradas para depois fazer uma renegociação num pacotão? Então tudo isso é discutível. O que tem que ser verificado: se há possibilidade de negociação, não há. Então, se há possibilidade de revisão desses contratos e de todos os contratos anteriores numa ação judicial. Era isso que eu queria hoje deixar para vocês, falar um pouquinho sobre negociação bancária, superendividamento e trazer um pouco de luz e esperança para as pessoas que têm dívidas e que nessa fase tão difícil econômica que nós estamos vivendo, econômica e financeira, né, que existe a possibilidade sim de conseguirmos resolver o problema. Ninguém precisa ficar desesperado. Existe esperança e existe luz no final do túnel. Até a próxima!